Pessoal, boa tarde então para quem está em São Paulo, quase boa noite aí. Como o Gino falou, eu sou o engenheiro de soluções da Hortonworks, cobrindo toda a América Latina e moro aqui em São Paulo. Acredito que o grupo do Meetup originalmente era do pessoal de São Paulo, né? Então acredito que a maior parte das pessoas aí esteve em São Paulo. Então aqui deixo meus dados de contato, depois vou compartilhar essa apresentação com vocês, mas precisando pode me chamar em WhatsApp, em Skype, ou passar um e-mail, qualquer dúvida que tiverem. Então a proposta hoje é a gente falar rapidamente aí, o desafio grande aí é o tempo, né? Falar rapidamente sobre o Spark e o Zeppelin, essa combinação, como que elas podem ser úteis aí para Data Science. Então eu vou fazer uma breve introdução sobre Hortonworks, sobre Spark, mostrar uma demo, mas o objetivo maior é dar o material para que vocês possam explorar isso depois localmente. Então o tempo é bem corrido e depois vamos deixar ainda 5 minutinhos aí para perguntas e respostas, né, Gino? Então vamos lá, a proposta de hoje é fazer essa breve introdução. Ficaram uns 10 minutos ainda fazendo uma demonstração com um caso real, que a gente chama aí de previsão de atrasos de voos. E 5 minutos passando os links para vocês poderem explorar e no final mais 5 minutos para perguntas e respostas, ok? Então, pegando o gancho aí da apresentação do Scott sobre SAS, gostei bastante do que ele falou, que Data Science é um processo, né? E dentro desse processo, uma das etapas aí mais custosas que a gente vê é a questão de coleta de dados e informações, né? Então, uma breve introdução do que é a Hortonworks e qual que é a nossa visão sobre esta plataforma com relação à Data Science, né? Então, como o Eugênio falou, a Hortonworks foi criada a partir do time original que criou o Hadoop dentro do Yahoo. Então, a gente originalmente é uma spin-off do Yahoo, né? Então, dos 27 criadores aí do Hadoop, 24 hoje trabalham para a Hortonworks, né? E isso foi, a criação do Hadoop foi lá em 2008, primeira versão comercial, um pouquinho antes disso que começaram os desenvolvimentos, né? E hoje, Hortonworks a gente posiciona não somente como Hadoop, né? Hadoop é uma peça-chave, é um componente principal dessa plataforma, mas a gente posiciona a Hortonworks como uma plataforma de dados moderna, né? E a nossa visão é que a gente estava falando agora bastante de ferramentas como Python, como R, como SAS, e a nossa visão é que uma plataforma de dados moderna ela tem que ser capaz de processar e armazenar todas as informações, mas também tem que ser capaz de suportar todas as aplicações, né? Então, o próprio SAS é um exemplo de uma aplicação hoje que pode ser rodada dentro desta plataforma, assim como outras aplicações de parceiros que a gente tem certificada para rodar nessa plataforma. Então, nossa visão é isso, é uma plataforma de dados moderna, onde você pode ter todos os seus dados, todos os acessos e todas as aplicações rodando numa única plataforma, né? E o foco aqui hoje é a gente falar bastante sobre o Spark, que é essa ferramenta aí que nos últimos 2 anos tem se tornado o projeto de open source mais ativo e a ferramenta que está sendo aí mais adotada e mais falada para uso de qualquer atividade relacionada a Data Science, né? E como que a gente enxerga o Spark? A gente enxerga o Spark como um engine, um motor de processamento, tá? A gente não enxerga o Spark como uma plataforma, mesmo porque o Spark não tem nativamente um file system, não tem nativamente um controle de processos, não tem nativamente questões relacionadas à segurança, integração, autenticação e operação. Então a gente entende que a melhor maneira de você rodar o Spark é dentro de um cluster, dentro de uma plataforma de dados como o Hortonworks, onde você tem integrado todas essas outras camadas. E você pode se beneficiar do melhor desse engine de processamento do Spark, abstraindo todas as outras camadas que são necessárias para essas outras aplicações que já fazem parte dessa plataforma de dados. Então essa é a nossa visão com relação ao Spark, tá? Aqui um pouquinho da história do Spark. Então a gente fala aqui que o Yahoo nasce em 2005 dentro do Yahoo. O Spark nasce em 2009 dentro de Berkeley, dentro do laboratório chamado AMPLab de Berkeley. E desde então a Hortonworks vem adotando e vem abraçando o Spark. Hoje a Hortonworks é uma grande contribuidora do Spark. E o Spark, como a gente falou, é uma peça fundamental desta plataforma. Então aqui, passando bem rapidamente, só para dar esse contexto,
Aqui acho que a maioria das pessoas já está familiarizada com o Spark, por que o Spark ganhou tanta atenção. Então, nos últimos 2 anos, aí, a partir de fevereiro de 2014, o Spark se torna um projeto Apache, e desde então a sua adoção está sendo massiva aí por qualquer empresa ou qualquer ferramenta ligada a essa parte de Data Science, né? Então a gente coloca aqui o Spark como sendo a ferramenta ideal para Data Science. Ele foi criado pensando em rodar em memory, ele foi criado focado para Data Science, então ele tem um processo interativo, ele tem diversas linguagens que permitem você se plugar ao Spark. Então, o porquê do Spark, acho que a gente pode passar mais rápido, mas é tanto quanto óbvio que o Spark é a ferramenta mais adotada e a ferramenta do futuro para a parte de Data Science. Aqui um pouquinho sobre a Hortonworks, por que a gente adora o Spark, então já falamos um pouco disso, a democratização do Machine Learning, a parte da API, das diversas linguagens que você pode colocar, e a parte da comunidade em cima do Spark, que é muito interessante. Tá? Então, rapidamente aqui, terminando a introdução já, como que a Hortonworks contribui, como que a Hortonworks ajuda a direcionar o Spark. Então, a gente está colocando aqui, vamos falar bastante aqui sobre o Zeppelin hoje, que tem a parte dos notebooks interativos, toda a parte de metadados, governança, segurança, administração desse cluster, a parte do Spark SQL, o Spark SQL. A Hortonworks tem contribuído ativamente para adicionar capacidades e integrar com a parte de segurança, a parte do Spark SQL. E depois eu vou falar um pouquinho de outros algoritmos. A Hortonworks tem contribuído com uma biblioteca de geolocalização geoespacial para o Spark, entre outras contribuições de algoritmos que a Hortonworks tem feito. Então, rapidamente aqui a proposta era esses 10 minutos iniciais a gente fazer uma introdução. E aqui, não sei, acredito que a maioria aqui já experimentou o Spark em algum curso online de Coursera ou em alguma faculdade, em algum curso de pós-graduação. E eu, pelo menos falando por mim, essa experiência de terminal, eu acredito que ela tenha sido tanto quanto traumática para todos nós. Eu gosto bastante de trabalhar com terminal, mas você trabalhar com dados, onde você precisa, às vezes, analisar o conteúdo de uma informação, com muitas linhas, muitas colunas, definitivamente a tela preta não é a melhor ferramenta para você fazer isso tudo, né? E aí que a gente começa a introduzir um pouquinho do Zeppelin. Então, o Zeppelin também é um projeto Apache. A Hortonworks já adotou esse projeto Zeppelin já faz parte da distribuição Hortonworks. Estamos ainda em Technical Preview, mas para o próximo release da plataforma a gente já vai ter o Zeppelin suportado. E qual que é a proposta do Zeppelin aqui? A proposta é o conceito de notebook criado inicialmente ou popularizado pelo IPython Notebook, que depois foi rebatizado de Jupyter, porque o IPython Notebook passou a suportar outras linguagens que não só o Python. E aí, a partir desse conceito do IPython Notebook, que virou Jupyter, que foi inspirado e que nasceu o Zeppelin. Só que o Zeppelin já nasce com algumas melhorias e nasce com algumas diferenças em relação ao Jupyter para quem está habituado. Tá? Então, o primeiro processo que a gente coloca é assim, o Zeppelin já nasce nativamente para trabalhar com Spark. Então ele tem bastante recurso de questão de contexto de Spark, e ele traz uma funcionalidade que, na minha visão, é interessantíssima, é uma das mais interessantes, é que você permite mesclar no mesmo notebook diversas linguagens e diversas formas de programar, e toda a parte de visualização também integrada de uma maneira muito simplificada. Aí você fala assim, pô, mas no Jupyter também consigo usar uma biblioteca de plot e montar o gráfico que eu quiser. Eu vou mostrar aqui para vocês que a proposta do Zeppelin é fazer essa transição entre código, linguagem SQL e gráficos e dados colunares de uma maneira muito transparente, muito fácil. Então, o conceito é de notebook, como a gente já conhece, mas ele tem essas grandes vantagens aí com relação à integração com Spark e integração com diversas linguagens, tá? Então aqui a gente fala um pouquinho do que é. Então é uma linguagem, o Zeppelin ele já suporta hoje não só o Spark, mas diversas outras linguagens, como a Apache Flink, que o Gino comentou, que é uma outra ferramenta aí que está ganhando bastante atenção. E você pode, por ser uma ferramenta 100% open source também, você pode desenvolver outros tipos de conectores para qualquer outra linguagem, tá?
A gente coloca aqui essa questão da visualização, esse conceito de código misturado com documentação, misturado com gráficos, misturado com dados, misturado com resposta. Isso que a gente chama aqui de um Data Science Studio moderno. Então essa é a nossa visão sobre o Zeppelin, tá? Então aqui a gente conta um pouquinho, linguagens como Python, como R, como o Scala, que é a linguagem nativa do Spark, isso tudo pode ser integrado dentro do Zeppelin, tá? Aqui mais um exemplo de uma tela, como que se integra com gráficos. E aí a proposta é que a gente faça uma pequena demonstração aqui de um caso de uso real, e na sequência eu vou dar bastante links aí, material, para quem quiser continuar explorando. Deixo meus contatos novamente abertos para quem quiser, tiver de alguma dúvida ou precisar de alguma ajuda, pode entrar em contato com a gente sobre isso, ok? Então, aqui a demonstração. Depois, no final, eu vou entrar nos detalhes como vocês podem repetir exatamente essa mesma demonstração de uma maneira bem simples, tá? Desculpem. Então, aqui, o que eu vou mostrar para vocês é toda essa demonstração que a gente está fazendo, está utilizando o que a gente chama de sandbox, que é uma maneira muito fácil de você iniciar a executar a plataforma Hortonworks, tá? E dentro do sandbox, a gente já vem agora com o Zeppelin automaticamente instalado, e a partir do sandbox, a gente pode acessar o Zeppelin. Então, dentro do Zeppelin, fazendo uma demonstração aqui bem rápida, a gente tem uma questão do tempo aí, ficar mais 5 minutinhos da demonstração, depois a gente fala dos próximos passos e abre para perguntas e respostas, tá? Então, aqui a proposta do Zeppelin, você pode criar notebooks no mesmo conceito do Jupyter ou do IPython Notebook. E aqui o que eu vou explorar um pouquinho com vocês hoje é esse caso real que está baseado num blog da Hortonworks, que aí tem todos os detalhes desse post, desse blog aqui, que é toda a parte de prevenção de atraso de voos, tá? Então aqui dentro aqui eu tenho os links com mais detalhes sobre o passo a passo, do que é, qual que é o conceito, o que foi utilizado. E aqui a proposta é a gente explorar dentro do Zeppelin essa mescla de documentação, código, resultado e uma série de outros processos, ok? Então aqui a gente dá a dica de baixar a parte da VirtualBox, fazer alguns ajustes de configuração. E aqui o primeiro passo que a gente coloca aqui é uma execução de um shell script fazendo o download dos datasets. Então aqui a gente tem um dataset público com dados de voo, que a gente está fazendo esse download, e aqui um outro dataset público com dados de previsão do tempo, ok? Deixa eu fechar o Skype aqui, para a gente não ficar recebendo aí notificações. Então aqui a gente fez o download desses dados, a gente faz, nessa etapa aqui, a gente faz a carga desses dados dentro do Hadoop, dessa sandbox. E aqui a gente já começa a explorar uma série de funcionalidades do Zeppelin. Então, uma coisa que é bem desafiadora aí para quem roda o Spark Shell é para toda a parte de carregar dependências, de bibliotecas, esse tipo de coisa. Então, o Zeppelin já faz isso também de forma automática. A gente declara a dependência aqui, e ele já faz o download e carrega todas as bibliotecas necessárias automaticamente para a gente. E aqui, aquilo que a gente falou, a gente vai integrando aqui código Markdown, então a gente faz toda a documentação do processo, integrada com códigos. Então, a gente depois eu vou passar o blog aqui, tem um passo a passo, a gente explicando, mas nesse momento aqui a gente está fazendo uma leitura dos dados desses arquivos texto, com dados de voo nos Estados Unidos do ano de 2007, 2008. Então a proposta aqui desse processo é a gente fazer, num primeiro momento, uma leitura desses dados. O ano de 2007 vai ser utilizado para treinamento do modelo e o ano de 2008 vai ser utilizado para validação desse modelo, tá? Então aqui a gente tem todo o processo de parser da informação. Então, a gente está declarando aqui quais são os campos que nos interessam nesse momento. Então tem o ano, o mês, o dia do mês, o dia da semana, com quanto tempo de atraso que saiu esse voo, qual que era a hora original, com quanto tempo de atraso que saiu, qual que foi a distância ou não, e se o voo foi cancelado ou não, tá? Então, todo esse processo aqui a gente tem um código Spark Scala nativo, a gente executa esse código,
E o que é bem interessante aqui a gente está fazendo a leitura dos dados que a gente fez o download. E uma coisa bem interessante do Zeppelin é integrar esse código Spark com código SQL, que também faz parte Então, a gente integra código Scala com código SQL nativamente. Tá? Então, aqui o dado que a gente baixou em formato bzip, a gente pode registrar esse dado com uma tabela, que aqui nesse caso aqui a gente está registrando com uma tabela temporária, tá? E na sequência, a gente consegue fazer a exploração desses dados diretamente com código SQL. Então, dentro de um conceito de um IPython Notebook ou de um Jupyter, a gente tem, para você integrar uma query, você precisa utilizar funções nativas do Scala ou funções nativas do Python para integrar com SQL. E aqui é uma grande vantagem do Zeppelin, né? Você pode declarar que você tem um trecho SQL e você pode fazer um select diretamente usando consulta SQL num dataset, num dataframe que você registrou anteriormente com código Python, com código Scala. Então você pode mesclar, declarar uma função em Python, declarar uma função em Scala e usar essas duas funções dentro de uma query SQL, né? E a grande vantagem é que se você executa uma função SQL, o resultado dela vem numa tabela, você pode facilmente clicar nisso e gerar gráficos sobre esses seus resultados. Tá? Então, a agilidade que isso traz, a facilidade que essa ferramenta traz é muito interessante. Então, no primeiro processo aqui, a gente está só analisando aqui por dias da semana, quando que ocorreram os atrasos. Aqui a gente está fazendo uma análise por horário dos voos. Então, a gente consegue ver aqui que perto da 1 da tarde, onde a gente tem o maior volume de voos, às 9 da manhã, 1 da tarde, no final do dia. E a quantidade de voos atrasados aqui, a gente pode fazer uma visualização de uma maneira diferente. A gente vê aqui a quantidade de voos que saiu atrasado no final do dia, ela é muito maior, né? E aí, na sequência, então, uma vez que a gente fez essa primeira etapa de fazer a leitura dos dados, o parser dessa informação, fizemos uma exploração SQL, a gente já começa a integrar com códigos de machine learning da MLlib, do Spark. Então, aqui a gente faz uma série de exercícios aqui, fazendo, num primeiro momento, preparando os dados, no que a gente chama de label data, né? Uma data de marcação de atraso e não atraso. E na sequência a gente começa a ter uma série de execuções de código e comparando essa execução através de regressão logística, que é a primeira execução que a gente tem aqui. Então a gente já tem um resultado aqui de precision, recall. Depois a gente executa esse mesmo código aqui utilizando um SVM, também comparando aqui a parte de precision e recall. Na sequência a gente executa esse mesmo código utilizando uma árvore de decisão. E por último a gente executa através de um random forest. E aqui a conclusão é que o random forest dá a maior precisão, o maior detalhamento sobre isso, né? Na sequência, esse notebook aqui explora agregando mais features, agregando mais dados sobre esse dataset para melhorar o poder preditivo desses dados. Então, a proposta aqui é adicionar dados relacionados à previsão do tempo, ou dados meteorológicos, ao que aconteceu dentro desse dia, para a partir daí melhorar a precisão desse modelo. Tá? Então, a gente coloca dados aqui, como que está a questão do vento, como que está a questão de neve, temperaturas mínimas e máximas, e novamente a gente faz a leitura desses dados, agora cruzando com dados com relação a tempo, e executa novamente os mesmos modelos e a gente consegue ver que a precisão desses dados melhorou bastante. Tá? Então a proposta aqui era passar bem rápido com vocês, bem correndo mesmo, mostrar um pouquinho da ferramenta, como é que funciona, como que você executa o código, né? Então a execução de código ela é bem simples, você clicou em executar, já tem a resposta, já tem o resultado, e você integra diversas linguagens, diversos tipos de código e documentação nessa mesma ferramenta. Tá? Eu vou passar mais 2 minutinhos sobre próximos passos, para quem quiser continuar acessando, como fazer, por onde começar, por onde seguir, se quiser entrar em mais detalhes, né? Então, eu vou compartilhar esse PDF aqui, essa apresentação com vocês, depois eu vou passar para o Gino, a gente vai publicar aí no próprio Meetup, lá na parte de conversas. E aqui, então, para quem quiser começar, quem quiser se aprofundar com relação a isso, né? O que a gente recomenda de links aqui?
Então, o primeiro passo que eu diria para quem quer começar a trabalhar, quem quiser entrar em mais detalhes, é fazer o download da Sandbox. Então, para quem possui uma máquina aí com pelo menos 16 GB de memória, pode fazer o download. Ou para quem não tem uma máquina com essas capacidades todas, o que a gente recomenda é utilizar esse trial dentro do Microsoft Azure, que é um mês grátis para você colocar. Então, com 3 ou 4 cliques, você consegue subir essa sandbox nesse ambiente da Microsoft de cloud gratuito e consegue começar a explorar todos os recursos da plataforma, tá? Na sequência, o que a gente recomenda é a parte de tutoriais do site da Hortonworks. Então, a gente tem uma série de tutoriais aqui focados para Data Science, passo a passo de como começar, um tutorial aqui de Zeppelin, de Spark, tem uma série de tutoriais. Então, esse seria o segundo passo aí que a gente recomenda, tá? E para quem já está um pouco mais familiarizado com Zeppelin, familiarizado com Spark, o que é bem interessante, essa aqui é uma conta do GitHub da Hortonworks, e a gente tem aqui uma série de notebooks. Então a gente tem aqui um notebook bem interessante, essa aqui é uma biblioteca criada pela Hortonworks para análise geoespacial usando Spark. Então você pode clicar aqui, se você quiser ter um preview sobre cada um desses notebooks, você pode só clicar aqui em View. Isso já abre aqui um preview desse notebook. Então aqui a gente faz análises geoespaciais a partir de um dataset do Uber sobre corridas na Califórnia. Então tem uma série de análises geoespaciais com essa biblioteca bem interessante. Tem aqui um notebook de Spark Streaming, da parte de análise de sentimento. Isso aqui eu apresentei recentemente num outro meetup aqui em São Paulo também. Não sei se alguém aqui participou desse outro meetup. Essa parte aqui de previsão de atraso de voos, que é exatamente isso que eu apresentei para vocês. Então, se você quiser fazer só uma análise somente leitura, você pode clicar diretamente nesse link que a gente passou. Ou então, quando você instalar, aqui também a gente tem, nesse site, a gente tem aqui, essa galeria de notebooks, ela é viva, então a cada dia tem novos notebooks aqui. Então a gente tem aqui um link, um comando para você executar de uma maneira automática, você conseguir atualizar a sua galeria a partir do Sandbox. O Sandbox ele não é atualizado com a mesma frequência da galeria, então tem um passo a passo de como você atualizar isso daí. E, por último, se vocês tiverem dúvidas, tiverem algum problema, alguma coisa, podem me contatar diretamente, mas a gente também tem o site aqui da community.hortonworks.com, que é onde o pessoal pode fazer perguntas, respostas. É uma comunidade que está muito, muito ativa. A gente lançou isso no começo do mês de dezembro. E qualquer problema que vocês tiverem, não só com relação aos tutoriais ou aos notebooks, mas qualquer dúvida com relação a Spark, com relação a Hadoop, você pode colocar uma pergunta aqui, se cadastra no site, coloca uma pergunta e tem uma série de pessoas aqui para apoiar e para ajudar vocês. E o último link aqui, a parte do blog da Hortonworks, para vocês poderem acessar, também tem uma série de informações bem interessantes. Então, esses daqui são os links que a gente vai compartilhar com vocês. E vou voltar para o Gino aí para a gente abrir para questões de perguntas e respostas aí. A gente tem mais 3 minutinhos aí, né, Gino? Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, o pessoal participar, está aberto aí para vocês, pessoal.